Então, pessoal, aqui já com os elementos com o sprue posicionado, tá? A gente vai pesar, certo? A gente acaba ligando, tá? Verificar que está em gramagem, tá? Para pesar as gramas. E a gente posiciona todos que a gente vai usar. Deu 0,8, tá? 0,8 nossos elementos de níquel cromo. Vamos aproveitar a balancinha e pesar nosso núcleo também. Nosso núcleo está dando 0,0. Tem nem peso, mas basicamente uma bolinha, tá? Já é o suficiente para ele. Vamos só garantir o peso dos nossos componentes. Pesando de novo, 0,8. Perfeito. Qual que é o cálculo que a gente faria? Tá? A gente faria o cálculo seguinte. A gente pegaria esse 0,8 vezes a densidade do metal, que é a dureza do metal, tá? Dividido o resultado disso com o peso de cada botão metálico específico, tá? Essa é a conta que a gente faria. Eu vou falar para deixar descrito essa continha embaixo aqui, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo como que é a conta, tá bom? Então, ó, aqui já tem uma trave, tá? Posicionada numa base de anel de silicone, tá? Eu já posicionei ela, por quê? Porque não tem segredo isso, é muito fácil fazer, tá? Para quem nunca fez, ela vai vir com um buraco, tá? Toda aberta, sem nada preenchido, e a gente vai dar uma forma triangular nela que a gente chama de trave. Para que serve essa trave? Para a gente posicionar os elementos sobre ela e ela ficar como o stop do metal de má qualidade, tá? Para deixar só o de boa qualidade nos nossos elementos. E ela também serve para dar altura e dimensão do centro térmico do anel. Tá? O que seria o centro térmico? É o centro do anel, devido à massa dele, é o centro exatamente do anel, aonde mais se esquenta e o último a se resfriar. Se os elementos ficam exatamente no centro térmico do anel, o metal dos elementos vai ter uma alteração, vai ficar de baixa qualidade. Pode dar até problema na hora da aplicação de cerâmica, tá? Então a gente tem que tirar esses elementos desse ponto de maior elevação de calor, né? Que é o centro térmico, tá bom? Como que a gente faz isso? Tem duas formas. Ou a gente calcula realmente o corpo do anel e sempre tira ele, deixando ele acima do centro térmico, tá? Ou a gente simplesmente preenche até o final, tá? Só que antes de preencher até o final de revestimento, a gente marca internamente com cera aonde termina o elemento. Então, sempre que a gente preencher até o final, a gente removendo ele daqui, a gente recorta o teto do revestimento. Recortando o teto, ele tem a massa a diminuir. Ele diminuindo essa massa, o centro térmico acaba descendo, tá? O centro térmico é sempre, na comparação da massa, ele vai ficar no meio. Então, se ela fosse um anel menor, ficaria com um centro térmico menor, mais abaixo. Se ela fosse com um anel maior, o centro térmico aumentaria. Isso tanto é de volume de altura como volume de espessura, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos posicionar aqui. Ah, mas se eu não tiver como comprar essa trave, professor, como que eu posso fazer? Então, tem um jeito bem simples de fazer ela, tá? Você pode pegar uma lâmina de cera 7, aqui tem metade de uma lâmina de cera 7, tá? Eu vou dobrar ela em 3. Como assim? Eu vou deixar 3 lâminas dessa, tá? Para dar certo fazer o trabalho. Então, ó. Peguei, ó, dobrei ela no meio, tô levantando um lado, tô dobrando ela aqui, ó, tá? Para que serve isso? Pra gente fazer a nossa trave, porque eu só preciso de uma grossura de 3 lâminas de cera 7 pra gente conseguir fazer nosso trabalho, tá? Aí você pode vir aqui e recortar num formato triangular, tá? E depois só passar cera nela. Faz um vedamento de cera, tá? Faz um arredondamento nas quinas e um preenchimento aqui no finalzinho depois de posicionado, tá? Então ela acaba ficando posicionada no anel tranquilamente, tá? Pra gente conseguir posicionar
os nossos elementos. Bora lá. Vou posicionar eles para vocês verem como que é a posição. A boca de adaptação dos elementos, tá? É sempre voltada o máximo possível para cima. Então, ó, eu geralmente tenho que posicionar o sprue a 45 graus, tá? Então, ó, vou tentar fazer aqui para vocês visualizarem. O sprue a 45 graus, ó. E o elemento totalmente voltado para cima, tá vendo? Ó? Isso é de fundamental importância. Para quê? Para que o metal chegue até o local, tá? De uma melhor forma possível e não atrapalhe nem a borda do material e nem o formato do material também. 45 graus é de fundamental importância justamente para facilitar o caminhar do metal, tá? Aí eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um preenchimento de cera, que também ajuda bastante ao o elemento não sair de posição quando a gente colocar ele num vibrador e preencher todo o anel de revestimento, tá? Vou preencher aqui e mostrar para vocês, tá bom? Ó, todo o elemento preenchido, ó, para dar uma segurança maior de estabilidade, tá vendo? Então é isso. Vou posicionar os outros aqui, ó, sempre no ângulo de 45 graus, tá? E sempre fazendo o acréscimo de apoio. Outra coisa bem importante, tá? Depois que vocês puserem os apoios, de 1, de 2, de 3 elementos, ou quiser fazer todos e depois verificar isso, você só vai ter que arrumar se estiver errado. Mas ele não pode ficar tão próximo à parede do anel, tá? A parede do anel de silicone. Essa paredinha de silicone aqui, ó. Então, ó, quando você posicionar, ó, ele tem que ter um espaço livre aqui, tá? E tem um mínimo de espaço livre de 0,5, tá? A mais de 0,5, a menos de 0,5 vai ficar muito fino essa parede e pode acontecer o quê? Pode ocasionar de sair um furo aqui, é onde sairia o metal, tá? E você teria desperdício de metal, fora que você não conseguiria aproveitar nada. Se tiver muita sorte, aproveita um ou dois elementos, porque o resto realmente o metal acabou vazando, né? Extraviando e acabou não preenchendo o negativo que ali teria, tá bom? Então é de fundamental importância também a gente se orientar na proximidade das paredes de silicone do anel, beleza? É bom também passar uma vaselina na parede do anel de silicone, justamente para preservação do anel de silicone, porque senão ele começa a ficar ressecado, tá, com o tempo, porque o revestimento realmente acaba um pouquinho com o material, tá? Por mais que ele seja silicone e teoricamente teria que durar muito, é bom por uma preservação do nosso material, tá? Então passa um pouquinho, ó, de vaselina para deixar ele preservado, tá? Sempre em boa qualidade para uso, tá bom? Vamos lá, mais um, ó. Vamos posicionar mais um. Esquenta, ó. Eu esquentei bem meu ponto do gotejador, esquentei aqui, ó, e só posicionei. Eu não esquentei, por exemplo, a parte do elemento, eu só esquentei a trave e depois eu começo já a acrescentar o reforço. Eu começo a acrescentar o reforço. Tá vendo? Ó? Sempre bem calmo, bem delicado, tá?
Estou tentando fazer sem apoiar para vocês visualizarem melhor, mas o certo seria eu apoiando a mão, ó, sempre para dar uma estabilidade melhor, tá? Ajuda e facilita bastante também. Tudo que vocês forem fazer, eu já falei isso em outros vídeos, usar a mão de apoio, tá? Sempre uma na outra aqui, ou com o dedinho espichado de algum lado, para você sempre ter um apoio de alguma forma. Isso facilita muito a você não ficar na tremedeira, de deixar você mais tenso para fazer esse tipo de trabalho delicado, tá? Que é mais preciso, né? Um trabalho de precisão, né? Vocês entenderam? Então é isso, pessoal. Ó, vou posicionar o último, tá? O elemento tá ficando assim. Pus o molarzão, ele ganhou um destaque ali pelo volume dele, né? Agora eu vou posicionar o último. O último eu deixei justamente com essa falha para vocês observarem. Tá vendo como aqui tá um pouquinho falhado? Nada me impede de usar o mesmo elemento que faz o reforço aqui embaixo, dar uma reforçada em qualquer coisa que eu veja que está errado, tá? Ó, tô usando a própria base dele aqui para apoiar minha mão, para eu não tremer nessa hora, porque é um formato de acréscimo bem delicado, tá? Aí a gente continua fazendo o nosso reforço. Se tiver que engrossar por conta do material, por exemplo, o molar, ó, eu acabei engrossando ele com cera branca, justamente pelo volume que tem aqui em cima e o elemento de ligação dele, tá? O sprue é o elemento de ligação que garante a passagem do metal. Então eu acabei reforçando meu sprue no molar justamente para ter esse volume todo a ser alimentado, né? Esse negativo que vai ficar ali. Vocês entenderam? Beleza? Ó, continuar reforçando esse último dentinho que eu acrescentei, tá? Feito esses trabalhos, a gente vai verificar novamente se os dois elementos que eu acrescentei agora estão próximos da parede. Então toma cuidado na hora de posicionar, ó, para ver se já não está encostando nele. Ó, eu consigo ter espaço para rodar meu cabo de bisturi, tá? E ainda sobra um pouco, ó, ainda sobra um pouco de espaço, ó. Consegue ver? Beleza? Ó, ainda sobra um pouco de espaço, ó. Então eu estou com ele definido, tá? Eu gosto de marcar em altura para depois recortar e controlar meu centro térmico, tá? Então um pouquinho acima dos elementos eu já marco aonde seria o maior elemento em altura aqui, tá? Para vocês entenderem. Eu marquei internamente uma gotinha aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Eu marquei uma gotinha aqui, tá? Essa gotinha positiva aqui vai ficar uma gotinha negativa no revestimento, tá? Aí, quando ela ficar negativa no revestimento, eu recorto. Se eu preencher ele todo aqui, eu vou recortar um pouquinho até aqui. Eu recortando um pouquinho até aqui, o que era para ser meu centro térmico aqui já vai descer um pouquinho. Então, eu estou cada vez afastando mais o centro térmico dos elementos. Vocês estão vendo que eu marco um pouquinho acima do meu último elemento. Porque se eu marcar exatamente no meu último elemento, às vezes eu posso errar um pouquinho e recortar até a marca. Eu recorto até próximo da marca. Porque se eu recortar até em cima da marca, às vezes eu posso pegar algum elemento. Tá? É só seguranças que a gente vai tendo, né? Feito o nosso elemento, a gente vai preencher de revestimento, tá? Agora, vou posicionar. Esse é a mesma trave, tá? Só num formato diferente. Eu peguei spruce, fiz um bolô de spruce aqui, enrolei eles todos e preenchi com cera de fundição, tá? Para ela ficar mais grossinha. Aí eu posicionei aqui e entortei a quina dele aqui para virar realmente um 7, né?
Aí para que isso? Para não precisar daquela material todo de trave, para a gente só fazer com esse mesmo, né? Então o que a gente vai... desculpa, o que a gente vai marcar aí? O que a gente vai realmente posicionar aí? A gente vai posicionar o nosso núcleo, né? Por quê? Porque o núcleo ele vai ser de outro elemento, ele não vai ser de níquel cromo, né? Ele vai ser de cobre alumínio, tá? Por quê? Porque a escola tende a ensinar vocês a trabalhar com outros tipos de metal. Se você quiser trabalhar com o níquel cromo, você pode. É um excelente metal para se fazer núcleo. É que geralmente é mais comum pedir núcleos de cobre alumínio, tá? Muitos dentistas pedem ainda de cobre alumínio. Então, o níquel cromo não está errado, só encarece um pouquinho o trabalho, tá? E é um metal mais duro, mais rígido, né? Então os dentistas acabam escolhendo o cobre alumínio, porque se eles tiverem que fazer qualquer tipo de desgaste na hora, é mais fácil para eles, justamente pelo fato do cobre alumínio ser um material mais fácil de trabalhar, mais fácil de gastar, tá? E ele acaba não prejudicando assim. Você vai saber, né? Então, e a gente tem que realmente fazer esse acréscimo, né? Justamente para que facilite o preenchimento e a qualidade do metal a ser utilizado só interfere realmente na facilidade do cirurgião dentista em desgastar esse núcleo em boca, se caso precise, né? Tá? Então esse, ó, é o núcleo já posicionado. A gente vai verificar tanto quanto o outro. Ó. Vocês estão vendo que a diferença de grossura dos dois é nítida, tá? Como ele é um elemento sozinho, eu posso trazer ele um pouquinho mais pro centro, tá? Aproveitando que a cera ainda estava molinha, só posicionei ali, ó. Beleza? Tirei ele um pouquinho mais da parede, e um anel é de 90 gramas e o outro é de 60 gramas. Tá vendo a diferença? A finura. Eles geralmente têm por numeração também, tá? Para identificação, beleza? Então eles estão posicionados aqui, agora é só preencher de revestimento, tá? Um é de níquel cromo e o outro é de cobre alumínio. Bora preencher? Então, pessoal, vamos à nossa inclusão, correto? A gente já posicionou nossos elementos, tá? A gente vai trabalhar com esse revestimento. O pacotinho vem 100 gramas, tá bom? Só que como a gente tem um anel de 90 e outro de 60, um pacotinho eu pesei 90 gramas e o outro eu pesei 60 gramas, tá? O que acontece? O restante eu pus em outro compartimento para a gente fazer nas medidas corretas, tá bom? Esse pacote, para cada 100 gramas, está pedindo 24 ml de líquido, tá? O líquido reagente que vem em todo revestimento, tá? A cada 100 gramas, 24 ml, se a gente vai usar 61 e 91, 60 em outro, vai dar 150 gramas, tá? A gente faz a conta em cima dos 150 gramas. Se a cada 100 gramas é 24 ml, quanto seria 150 gramas? Daria 36 ml de líquido, tá? A gente sabendo que é 36 ml de líquido, eu acabo dando uma proporção de líquido para com água destilada, que faz com que a expansão e contração do meu revestimento fique melhor controlado, tá bom? Então o que acontece? Se eu vou usar 150 gramas de pó e 36 ml de líquido, nesses 36 ml eu pego 70%, tá? É só fazer a continha da regra de 3. 36 dividido por 100 dá 0,36.
vezes 70, você tem a quantidade de líquido necessário para esse tipo de trabalho, tá? É a quantidade 70% de líquido de revestimento, é o líquido que a gente chama de líquido reagente, tá bom? Que é o líquido de revestimento. E a gente completa o restante para dar os 36 ml com água destilada, tá? Então já tenho a mistura feita aqui, ó, tá bom? Já deixei tudo misturado para o nosso vídeo não ficar tão longo, já deixei tudo separado, tá? Então eu vou acrescentar os dois juntos para fazer os dois de uma vez só, tá? Mas se quiser fazer em duas etapas, era só separar por dois também e fazer em duas etapas que daria certo também, tá bom? Ó, vou acrescentar meu revestimento com o líquido, acrescentei a proporção de um, vou acrescentar o restante do outro, tá? Acrescenta sempre com calma para não ficar caindo para as beiradas, tá? Eu acabo misturando um pouquinho ele antes aqui, justamente pelo fato de a espátula do misturador, ela não tem alcance nas extremidades. Exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, nas extremidades. Então eu só passo realmente para fazer a extremidade toda ficar úmida. Ficou úmida, eu acrescento a tampa, ponho o que vai sugar, que vai dar o vácuo do meu pote, ponho para misturar e nessa mistura eu conto até 20 segundos, tá bom? Contando 20 segundos ele já vai estar misturado de um jeito apto a trabalhar, tudo bem? Ó. Foi os 20 segundos, a gente retira, tira o ar, tá? Limpo o excesso aqui para não fazer muito sujeira, tá bom? Vou puxar aqui o meu vibrador. Com ele vibrando, eu vou acrescentar o meu revestimento. Como eu acrescento o meu revestimento? Eu encosto ele, tá? Ele começou a escorrer, eu ergo a mão e deixo ele sempre com esse fiozinho constante, ó. É bem importante que você fique com esse fiozinho fino e constante para que evite bolhas, certo? Eu nunca acrescento sobre os meus elementos, porque o que vai complementar meus elementos sou eu com o meu gotejador. Ó. Ele está chegando perto do bordo, eu desço ele e cesso, tá? Para quê? Para que eu consiga pegar com a gota do meu gotejador, para eu acrescentar pelas laterais, para deixar que o revestimento preencha o negativo ali, o contorno da cópia do preparo, ó. Então eu deixo que o revestimento preencha, tá bom? Em todos eles, a quantidade que você acrescenta é de fundamental importância. Você não pode acrescentar muito, porque você vai tampar o finalzinho dele ali, e se ficar um ar preso lá dentro, ele vai virar metal, tá? Se ele virar metal, depois não dá para você adaptar. Você pode até adaptar, até conseguir adaptar ele, mas vai demorar, vai levar tempo e ele não vai ficar com uma precisão conforme ficaria se você tivesse feito corretamente, tudo bem? Ó, preenchi, encosto ele, volto a acrescentar, acrescento, ergo a mão e mantenho o meu fiozinho novamente, ó. Tá bom, ó? Mantenho o fiozinho, conforme ele vai acrescentando, eu vou controlando a quantidade que entra, tá? Ó. Preencheu, ultrapassou nossa marca lateral, pare de acrescentar, tá? Mesma coisa no núcleo, vamos acrescentar, encostou, deixou, acrescentar a quantidade certa, ó.
ele começou a tomar presa. Começou, mas a gente vai mantendo ele vibrando, ó, e ele vai descendo, vai sendo preenchido. Tá bom? Ele tomou presa por quê, professor? Se você fez a quantidade certa. Porque está muito calor, tá? O fator externo realmente ele acaba pegando um pouco, tá? E também porque a quantidade acabou sendo alterada, ó. Mas se desse errado, se eu não conseguisse completar ele, eu retiraria ele daqui. Eu removeria tudo, tá bom? E refaria, sem problema algum. Mas deu para completar, tá tudo certo. Daqui a gente vai pôr no forno, tá? Só que antes a gente vai fazer um leve desgaste antes de ir pro forno, tudo bem? Então, pessoal, já incluído, tá? Ele ainda está em processo de presa, tá quentinho, mas está finalizando o processo de presa dele. Como eu sei que ele está com presa legal mesmo, tenta marcar a unha, ó. Se você não conseguir marcar a unha no produto, é que realmente ele já tomou uma presa legal. Fora o aquecimento dele, que já aqueceu e já está começando a esfriar já um pouquinho, tá? Tem um tempo. Esse é o processo de fundição, processo rápido. Por que processo rápido? Porque pós-inclusão a gente já vai fazer o desgaste dele na altura certa e já vai levar ele ao forno, tá? Onde no forno são 3 patamares, tá? 3 patamares. O primeiro de 400 graus, de 0 a 400, numa velocidade de 10 a 15 graus por minuto, tá bom? Onde a permanência de 400 graus, uns 10 minutinhos. De 400 a 700 graus, numa velocidade mais ou menos de 25 a 30 graus Celsius por minuto, na permanência de 700 graus, tá? Uma permanência de 15 minutinhos. De 700 a 950, dependendo do forno, 920, tá? Mas acima de 920 a 950 ali, numa permanência de mínima de 20 minutos, pós 20 minutos você pode fundir, e 35 graus por minuto para de 700 a 950 você chegar nessa temperatura, tá? Você ir num tempo certo para alcançar essa temperatura. Chegando nessa temperatura, pós 20 minutos você pode executar a fundição. Tem um tempo limite isso, professor? Não. Você pode deixar 1, 2, 3 horas a 950. O problema é, tá consumindo sua energia do laboratório, né? Então o custo acaba ficando alto. Então por isso que a gente fala que é o mínimo de 20 minutos de permanência. Você já pode estar executando a fundição, tudo bem? Então aqui, daqui vai para o forno. Do forno você vai fazer esses patamares. Tem esses patamares que você vai respeitar essas medidas. Tem outra forma de fazer? Tem. De 0 a 950 direto, tá? Com 25 graus por minuto, de 0 a 950 diretão, você já faz sem patamar nenhum, tá? Esse é o processo rápido. É o que a gente vai fazer aqui, mas eu gosto muito de fazer também os 3 patamares, porque é uma segurança maior, tá? Você acaba respeitando o tempo das coisas e acaba realmente ficando com uma qualidade maior, tá bom? Então aqui, ó, como que a gente tira ele, professor? A gente roda aqui, ó, aqui de baixo, ó, tá vendo que a cera fica até derretida por conta do calor exercido pelo material, tá? A gente remove ele daqui, ó. E aqui, cadê a nossa marquinha? Olha aqui nossa marquinha, que legal. Nossa marquinha ainda está aqui, ó. Ele ainda tá saindo um pouquinho de fumaça, mas ele já tá... já saiu da temperatura dele, tá só resfriando agora, tá? Mas a marquinha tá aqui, ó. O negativo da nossa cera que a gente fez para marcar a altura, beleza? Que bacana. O outro a mesma coisa, ó. Tá derretido ainda, ó. Tem umas bordinhas que vão soltar, que não interfere, tá? A gente acaba sacando ele daqui, ó. Tá bom, ó? E acaba
desgastando ele aqui depois, tudo bem? Então a gente passa no recortador até encostar nessa marquinha e eu acabo tirando um pouquinho aqui embaixo, ó. Eu acabo tirando, removendo um pouco mais aqui para facilitar a entrada do metal, tá? Então eu acabo realmente abrindo toda essa parte de entrada do metal para facilitar a chegada do metal ali na hora do posicionamento do nosso anel, tá? Na injetora ali, tá bom? Vou passar no recortador e mostro para vocês como vai ficar, beleza? Então, pessoal, aí recortado já, tá? Por que a gente recorta? Tem algumas teorias que é para melhor respiração, tá? Melhor evacuação de gases internamente na hora da queima, tá bom? Então a gente acaba recortando para isso também. Lógico que a gente recortou para chegar também na nossa marquinha, tá? Para ele ficar no jeito para a gente levar ele pro forno. Então vamos lá comigo? Vamos levar pro forno e marcar os 3 patamares que eu acabei de falar para vocês, que eu não vou fazer direto não, vou fazer em patamares para explicar para vocês ali como é que eu programo o forno, tá bom? Então, pessoal, agora a gente está aqui com a centrífuga e o forno, certo? Antes de posicionar eles dentro do forno, a gente calcula a altura deles aqui, ó, justamente para ter contato com a saída do cadinho. Esse é um cadinho, tá? É um material onde a gente vai acomodar nosso metal e derreter ele para ele injetar dentro do anel, tá bom? Então a gente precisa saber o ângulo certo do cálculo aqui, ó, para ele vir e injetar direto. Mas como a gente tem 2 anéis e 2 medidas, a gente acaba pondo os 2 e vê o meio termo para os 2, ó. Tá bom? Por isso que eu fiz aquela desgaste daquela abertura, justamente para ter essa compensação, tá? Então a gente acaba, ó, achei aqui a medida dos 2, a gente acaba prendendo ele aqui, deixa ele já inclinado, ó. Deixa ele já inclinado, porque na hora que acionar a alavanca, aí ela vai derreter e vai dar o giro, ó, tá? Ela derrete e dá o giro, tá bom? Então deixa ele acionado certinho, no jeito. Depois a gente vai pôr o nosso metalzinho aqui, mas vamos levar esses 2 ao forno, tá bom? Vamos lá. Então agora a gente posiciona o nosso no forno. Tem forno que não tem, ó, esses riscos aqui, né, de escoação, né, de eliminar toda a impureza que tem da cera dentro, né? Então a gente acaba tendo que pôr ele inclinado, tá? Como ela já tem esse formato para já eliminar toda a impureza que vai derretendo dentro do anel, a gente já pode deixar ele em pezinho assim, tá bom? A gente acaba fechando ele e vamos agora programar o forno, tá? Vamos lá. Liguei ele, acionou, um forno Lotus da VRC, é o que a gente usa aqui na escola, muito bom, tá? Vocês estão vendo, ó, aqui já apareceu 200 aqui em verdinho e 77 em temperatura vermelha. O vermelho é a temperatura que está agora, tá? O verdinho, por exemplo, é a temperatura que a gente quer. Se eu fosse fazer direto, eu colocaria 950 e ligaria ele, ó. Vou deixar ele desligado, senão ele já vai direto a 950, tá bom? Por que eu deixo 950 aqui? Vocês vão entender. Vou deixar ele ligado, vocês vão entender. Agora eu vou na pastinha, ó. Vou voltar. Apertei essa pastinha aqui, ó. Justamente para escolher a função. Tem algumas que o pessoal da escola, por usar, já deixou. Ó, cimentada, injetada, professor Burato, professor Fred, tá? Over Denture, over free. Então a gente acaba deixando algumas programações já pré-definidas. O nosso vai ser fundição. Mas antes de acionar a fundição por setinha para frente, a gente vai verificar essa fundição. Fundição, patamares, 3 patamares. Vamos ver esses 3. 400, 700, 950, conforme eu havia dito no vídeo. 10 minutinhos de permanência em 400, 15 minutinhos em 700.
Olha os 20 minutinhos que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui tá 40, por quê? Se eu quiser, para prevenção, eu posso deixar até 1h, eu pus 7 aqui, calma aí. Posso deixar até 1h40. Por quê, professor? Porque ele tem um limite mínimo de 20 minutos. Pós 20 minutos, você pode deixar o tempo que você quiser. É que nem eu falei, vai consumindo energia. Mas pós 20 minutos, ele já está apto à fundição, tá bom? Então a gente acaba, ó, fazendo assim. 15 graus por minuto a taxa de aquecimento para chegar a 400. De 0 a 400, 15 graus por minuto. De 400 a 700, 25 graus por minuto. E taxa 3, de 700 a 950, 35 graus por minuto. Tá bom? Ligar temperatura manual. O que significa isso? Após ele completar o ciclo, se ele passasse dos 20 minutinhos ali, e você deixasse só 20 minutinhos, se ele passasse e você não ligasse aquele 950 no verdinho no início, ele ia acabar perdendo temperatura. Então a gente deixa ele ligado, para caso ele acabar o ciclo dele aqui, no caso tá 1h40, se ele ultrapassar essa 1h40 ligado no 950, ele vai acionar automaticamente os 950 que eu pus no começo, tá? Naquele verdinho lá, tá bom? Escolhido, tá? Verificado, vamos acionar. Deseja iniciar o programa? Sim. Ele já vai iniciar o ciclo, tá? Do programa, tá bom? Então é isso. Vamos aguardar ele aqui. Ele saindo daqui, a gente mostra para vocês a fundição. Valeu? Então, pessoal, voltando à fundição, correto? Agora a gente vai acender o maçarico, derreter o metal, tá? Posicionar o nosso anel aqui, juntar o anel com o cadinho, tá? E fechar, encostando para acionar a nossa centrífuga, tá bom? Para ela injetar o metal derretido. Para isso, eu preciso temperar a chama. Eu vou temperar que jeito? No maçarico, ó, tem dois tipos de elemento para alimentar a chama, tá? Uma mangueira representa o gás de oxigênio, gás normal, tá? E o outro, oxigênio, tá? Gás de cozinha, convencional, normal e oxigênio. Com essa mistura, a chama fica acima de 1350, que é mais ou menos o ponto de derretimento do tipo de metal que a gente está usando, que é o níquel cromo, tá bom? Então, para isso, ó, eu vou temperar a chama e já vou começar esquentando, tudo bem? Aí eu já vou ligar minha centrífuga, tá? E quando eu posicionar o anel e fechar, eu só vou encostar para acionar a centrífuga a fazer o movimento de alavanca aqui e rodar para injetar o meu metal, tá bom? Bora lá acender o fogo. Ó, eu acendi a chama, tá? Ela tá encostada no bico, ó, como consegue ver. Eu desencostando, eu já aciono o oxigênio. Ela tem que ficar com a chama assim, ó, azulzinha e curtinha. Bora lá!
Então, pessoal, ó, feita a fundição, é só deixar em algum lugar seguro, que está ainda muito quente, e esperar ela resfriar naturalmente, sem choque térmico, para não dar alteração no metal, ok? Valeu! Pós-fundição e resfriamento, a gente vai abrir esses anéis. Eu vou abrir sempre no mesmo sentido, eu vou mostrar para vocês, tomando cuidado só para não pegar no bordo, porque se a gente fez a trocalização para evidenciamento de bordo, fez todos os cuidados necessários para fazer o enceramento, para fazer o Duralay no bordo, e agora nesse momento a gente passar sem pensar onde estão posicionados os nossos elementos, corre o risco de realmente a gente amassar o bordo, e se amassar o bordo ou prejudicar ele de alguma forma, também prejudica o seu trabalho, tá? Vamos lá. O restante a gente tira no jateamento, tá? E eu abri esse com martelete. O próximo eu vou abrir com martelo, para vocês verem que também dá para ser feito, caso não tenha martelete, tá? Então, pessoal, agora que a gente já desincluiu, a gente vai fazer o quê? A gente vai no processo de tirar o excesso do revestimento. Tem duas formas, ou no jato, tá? Através de microesfera ou óxido de alumínio, ou também no motorzinho, tá? Eu vou começar tirando o excesso no motor e depois mostro também o óxido. Caso vocês tenham um ou outro, vocês podem fazer das duas formas, tá bom? Bora lá!